Além de simplesmente ir embora, desconectar-se das pessoas e das circunstâncias envolve a adoção de uma filosofia de vida que nos conceda a serenidade desejada. Neste vídeo cativante, exploraremos 7 princípios orientadores que podem nos libertar de restrições desnecessárias. Explore a arte de manter a paz interior, mesmo diante de desafios externos. Abrace a aceitação de coisas além do nosso controle e concentre-se naquilo que temos o poder de influenciar. O passo inicial para se distanciar de outra pessoa vai além da separação física. É uma manobra estratégica que visa ganhar perspectiva e salvaguardar o nosso julgamento de emoções turbulentas. Como um sábio estoico aconselhou certa vez em suas cartas a Lucílio, recuar é crucial para obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Este processo não implica uma evitação permanente da situação, mas sim a criação de um espaço que nos capacite a escolher conscientemente as nossas respostas. Imagine estar imerso em uma paisagem urbana vibrante de emoções intensas e caos composto. Em momentos de adversidade ou de sentimentos perturbadores, os estoicos sugerem que fazer uma pausa momentânea pode equivaler a tropeçar num oásis sereno no meio da turbulência. O objetivo não é fugir da realidade, mas sim conceder a si mesmo a oportunidade de participar de uma contemplação lúcida e lógica, sem ser impedido pela ruptura imediata dos sentimentos. Este retiro intencional abrange não apenas a remoção física da situação, mas também a criação de um espaço de reclusão para refletir sobre pensamentos e emoções pessoais. Como Sêneca articula de forma tão eloquente, é como apertar o botão de pausa em meio ao tumulto da vida. Implica procurar um santuário tranquilo dentro de si mesmo, proporcionando um momento para recuperar a compostura e avaliar imparcialmente as circunstâncias, sem a interferência do clamor emocional. Essencialmente, é o mesmo que interromper momentaneamente um jogo. Fazer uma pausa temporária no jogo não indica abandono permanente. Em vez disso, serve como uma pausa momentânea para limpar a mente. O estoicismo nos ensina que nossas emoções são transitórias, assim como os padrões climáticos passageiros. Ao recuarmos, damos a nós mesmos a oportunidade de deixar a tempestade em nossas mentes se acalmar, permitindo-nos obter clareza sobre nossos próximos passos. Esta ação não é um ato de escapismo, mas sim uma pausa proposital em meio ao caos da existência estoica, criando um espaço sereno para reflexão. É aconselhável afastar-se porque, quando confrontados com desafios, as nossas emoções podem tornar-se turbulentas, obscurecendo o nosso julgamento como uma tempestade. Fazendo um breve hiato, podemos permitir que a tempestade passe e perceber as coisas com maior clareza. A filosofia estoica sugere que neste espaço tranquilo, as decisões podem ser tomadas com base na razão e não em emoções fugazes. Portanto, encontrar um refúgio tranquilo, como dar um passeio, buscar conforto em um parque ou simplesmente ficar sozinho no quarto, é de imensa importância. A ideia central centra-se na criação de um espaço isolado que permita a reflexão pessoal ininterrupta, livre de quaisquer perturbações. É crucial compreender que este não é um retiro permanente, mas sim um método para alcançar a serenidade temporária, a fim de ordenar os pensamentos. Reserve um momento para considerar se é necessário criar alguma distância de si mesmo. A etapa subsequente de desconectar-se dos outros exige uma avaliação cuidadosa para saber se distanciar-se é uma escolha racional e moralmente correta. O estoicismo nos incentiva a alinhar nossas ações com a razão e a virtude, buscando a excelência por meio do comportamento ético. A filosofia estoica da oikeiosis, que gira em torno da ideia de apropriação ou familiarização, afirma que a nossa tendência inerente é para a virtude e a harmonia social. No entanto, nem todas as conexões têm um impacto positivo no nosso progresso moral. Pensadores estoicos, como Epiteto, exortam-nos a avaliar as nossas associações e a tomar decisões prudentes. Embora não possamos controlar as circunstâncias externas, sempre mantemos a capacidade de escolher a nossa reação a elas.
reserve um momento para refletir sobre a natureza do seu relacionamento com a pessoa em questão. Contribui favoravelmente para o seu desenvolvimento moral e bem-estar geral? O estoicismo nos ensina que distanciar-nos de relacionamentos tóxicos não é um indicativo de fraqueza, mas sim uma demonstração de sabedoria e virtude. Imagine um cenário em que você está passando um tempo com amigos e um deles apresenta um comportamento que o deixa inquieto. Em linha com os princípios do estoicismo, é crucial aplicar o mesmo nível de discernimento na escolha de amigos e na decisão de manter um relacionamento com alguém. A questão-chave a colocar é se esta pessoa contribui para o desenvolvimento pessoal e a felicidade geral, ou se a sua presença representa obstáculos ao progresso. No âmbito da filosofia estoica, o significado de cultivar amizades significativas é comparado ao brilho reconfortante e à nutrição fornecida pelo sol ao nosso eu interior. É essencial reconhecer que o estoicismo não defende a solidão, apesar do seu foco no autocontrole e na fortaleza interior. O estoicismo reconhece a inclinação inerente dos seres humanos, como criaturas sociais, de buscar orientação e consolo em companheiros confiáveis. O estabelecimento de conexões e vínculos com outras pessoas assume um papel fundamental na busca estoica pela excelência moral. Um componente vital para ampliar a perspectiva envolve o envolvimento em uma comunicação aberta e sincera com um confidente de confiança. De acordo com a filosofia estoica, é vantajoso ter companheiros filosóficos, indivíduos com quem podemos trocar livremente pensamentos, medos e desafios. Sêneca, em suas cartas, enfatizou o significado da amizade e seu papel na busca pela virtude. Ele afirmou que um amigo confiável é um dos presentes mais preciosos que uma pessoa pode receber, ao lado do bom senso e da humildade. Esse amigo serve como uma caixa de ressonância confiável, um confidente com quem podemos compartilhar abertamente nossos pensamentos e emoções. Eles incorporam os princípios de sabedoria e virtude defendidos pelo estoicismo. Participar de tais conversas não apenas proporciona uma libertação catártica, mas também nos dá a oportunidade de obter insights e perspectivas valiosas. O estoicismo ensina-nos que, ao abrirmos-nos para os outros, fortalecemos as nossas ligações sociais e promovemos um sentido de comunidade, sendo que ambos são componentes essenciais na nossa jornada rumo ao desapego estoico. Em tempos de turbulência emocional ou quando confrontados com circunstâncias desconcertantes, pode ser altamente vantajoso recorrer a um confidente de confiança para obter orientação. Visualize esse indivíduo como seu companheiro perspicaz, adepto de oferecer bons conselhos. Os estoicos abraçaram a ideia de que não precisamos enfrentar todos os obstáculos sozinhos. Optar por um confidente estoico, seja ele um companheiro de confiança ou um mentor sagaz, é o mesmo que selecionar estrategicamente um companheiro para a complexa jornada da vida em tempos desafiadores. Participar de conversas francas sobre suas experiências, seja pessoalmente, por telefone ou por meio de trocas escritas, proporciona uma fonte de conforto sem sobrecarregá-lo. É crucial reconhecer que você não está sobrecarregando essa pessoa com seus problemas. Através do ato de articular seus pensamentos e sentimentos, você ilumina as profundezas do seu reino interno. A presença de um companheiro confiável nos jogos tem o poder de revelar novos conceitos e pontos de vista que você pode ter escapado anteriormente. De acordo com os princípios do estoicismo, enfrentar obstáculos ao lado de um acompanhante proporciona maior sensação de tranquilidade durante toda a expedição. Além disso, é crucial estabelecer limites para nossas emoções. A filosofia do estoicismo sublinha a importância de compreender e dominar as nossas emoções, em vez de reprimi-las. Na filosofia estoica, o quarto passo do desapego nos instrui a estabelecer limites para nossas emoções. É importante notar que isso não implica tornar-se apático ou insensível, mas sim exercer controle sobre a intensidade e a duração de nossas reações emocionais. Muitos interpretam mal a noção estoica de apatia como um completo desapego emocional, quando na realidade
Significa um estado de tranquilidade alcançado através do domínio das nossas próprias respostas emocionais. Epicuro, um renomado filósofo do estoicismo, elucidou esse conceito, enfatizando nossa capacidade de suspender a influência das paixões, ou pelo menos resistir às nossas inclinações. Um princípio fundamental do estoicismo é a prática da visualização negativa, que implica refletir sobre potenciais desafios e contratempos para nos prepararmos mentalmente para eles. Ao estabelecer limites para as nossas emoções, podemos abordar as situações com uma mentalidade equilibrada e manter um nível saudável de controle emocional. Podemos imaginar nossas emoções como matizes diferentes, convergindo ocasionalmente para construir uma estrutura formidável. Essencialmente, o estoicismo nos leva a abraçar plenamente as nossas emoções, evitando que elas se tornem opressoras e desestabilizem o nosso equilíbrio. Os estoicos deram grande ênfase à obtenção de um equilíbrio harmonioso, comparável à construção de uma torre que possuísse tanto encanto como resistência contra o colapso. Visualize suas emoções como blocos vibrantes de vários tons, alegria, tristeza, raiva e muito mais. Ao estabelecer limites, você afirma a autoridade, assumindo o papel de um arquiteto que determina a altura da torre. Este esforço exige a aceitação e o abraço de suas emoções, protegendo-o contra desmoronamentos inesperados. Conseguir isso requer introspecção e contemplação cuidadosa, quando se trata dos resultados potenciais do desligamento de certos indivíduos. O estoicismo implora-nos que adotemos uma mentalidade progressista, avaliando os efeitos duradouros das nossas ações e abraçando o princípio estoico da presença completa no momento presente. Além disso, leva-nos a ponderar as futuras ramificações das nossas decisões. Neste aspecto, o estoicismo sublinha a importância de viver no presente, ao mesmo tempo que exorta a consideração das consequências futuras das nossas escolhas. Nas suas reflexões, Marco Aurélio, o filósofo estoico e imperador romano, ponderou o conceito de que a nossa situação não decorre da brevidade da vida, mas sim do nosso desperdício dela. Os ensinamentos do estoicismo impressionam-nos com a importância de avaliar cuidadosamente os ganhos e perdas potenciais antes de tomar decisões, empregando a racionalidade e a excelência moral. Imagine-se caminhando por uma floresta, confrontado com vários caminhos para escolher. De acordo com os princípios estoicos, criar distância entre si e outro indivíduo é o mesmo que selecionar uma trilha na floresta. A filosofia estoica afirma que contemplar o futuro é como traçar estratégias para os movimentos de alguém em um jogo, optando por se afastar de alguém. Na viagem pela floresta, como na viagem da vida, decisões devem ser tomadas. Os estoicos acreditavam que contemplar o futuro ajuda a fazer escolhas que produzam resultados favoráveis. À medida que avançamos para a sexta etapa, é recomendável fazer uma pausa no domínio das mídias sociais. A prevalência destas plataformas digitais na nossa sociedade contemporânea apresenta novos desafios tanto para o nosso bem-estar emocional como para os princípios do estoicismo, que oferecem uma sabedoria intemporal. O estoicismo fornece uma orientação inestimável sobre como navegar na nossa interação com estes domínios digitais e o fluxo incessante de informação. O sexto passo do desapego estoico defende a desconexão das redes sociais. Embora os filósofos estoicos habitassem um mundo muito diferente, eles também encontraram influências externas que perturbaram a sua tranquilidade interior. Sêneca, em seu ensaio sobre a brevidade da vida, lamentou as distrações que impediam uma vida plenamente vivida. Quando aplicamos este conceito ao mundo digital, o fluxo contínuo de informações e comparações nas redes sociais tem o potencial de nos distrair daquilo que realmente tem significado. Imagine a mídia social como um quebra-cabeça intrincado, onde tentar juntá-lo com um número esmagador de fragmentos pode ser desgastante. Na sua forma mais simples, o estoicismo sugere que é completamente aceitável afastar-se temporariamente das perplexidades do mundo digital. Ao se desligar das redes sociais, você pode criar um santuário mental para a introspecção,
diminuindo as forças externas que podem contribuir para a turbulência emocional. Em linha com o conselho de Sêneca, de priorizar o que tem significado genuíno, este ato de liberação permite que você veja a mídia social como um enigma que pode ser deixado de lado momentaneamente e revisitado com uma nova perspectiva. No domínio do estoicismo mental, torna-se evidente que as nossas mentes, tal como os nossos corpos físicos, necessitam de períodos de descanso. O cenário digital das redes sociais pode muitas vezes assemelhar-se a um fluxo contínuo de peças de um puzzle, apresentando-nos atualizações, imagens e notícias que podem ocasionalmente sobrecarregar-nos. Os filósofos estoicos propõem que dar um passo atrás neste quebra-cabeça digital pode ajudar a manter a clareza mental e o foco. É o mesmo que deixar o quebra-cabeça de lado momentaneamente e se envolver em atividades alternativas. Quer se trate de dar um passeio tranquilo, mergulhar num bom livro ou simplesmente relaxar sem a presença de telas, o sétimo e último passo consiste em direcionar a atenção para as necessidades pessoais nos momentos de desconexão dos indivíduos e das circunstâncias. A orientação prática enfatiza a consideração deliberada das próprias necessidades. O estoicismo, com a sua ênfase na autossuficiência e na resiliência interna, alinha-se perfeitamente com este princípio. Epiteto, um filósofo estoico que suportou uma vida de escravidão, sublinhou a importância de distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está. No domínio do estoicismo, o foco está em assumir o controle do nosso tempo digital, determinando quando nos envolvermos no quebra-cabeça e quando fazer uma pausa. Não esqueçamos que o segredo não é abandonar completamente as redes sociais, mas sim garantir que elas não nos dominem e manter uma mentalidade clara. O passo 7 enfatiza a importância de priorizarmos nossas verdadeiras necessidades, que vão além dos desejos materialistas e abrangem o bem-estar emocional e o caráter moral. A prática estoica do voluntariado em tempos de adversidade tem significado neste contexto. Ao mergulharmos intencionalmente em circunstâncias desafiadoras, podemos cultivar a resiliência e fortalecer a nossa estabilidade emocional e integridade moral. No centro desta abordagem está a crença estoica de que a verdadeira realização surge do alinhamento das nossas ações com a excelência moral. Marco Aurélio, um proeminente estoico, enfatizou que a virtude é o único bem genuíno, lembrando-nos que a felicidade e a liberdade se manifestam quando temos uma compreensão clara do que podemos controlar e do que não podemos. Priorizar nossos pensamentos, ações e reações que estão sob nosso controle nos capacita a navegar em relacionamentos e situações com sabedoria estoica. Imagine a vida como um buffet repleto de opções diversas, algumas favoráveis e outras nem tanto. A este respeito, o estoicismo sugere que, ao decidir o que escolher, é sensato concentrarmos-nos nas nossas necessidades genuínas. É o mesmo que fazer escolhas criteriosas na vida, semelhante a selecionar as melhores ofertas de um buffet. De acordo com a filosofia estoica, os nossos desejos nem sempre podem estar alinhados com as nossas necessidades. Ao usar a metáfora de um buffet, o estoicismo nos encoraja a ver nossas vidas como uma oportunidade de selecionar cuidadosamente amigos, atividades e experiências que realmente nos nutrem, em vez de nos entregarmos inconscientemente a tudo o que é acessível. O estoicismo nos ensina que é perfeitamente aceitável priorizar coisas que trazem realização e felicidade a longo prazo. É o mesmo que decidir conscientemente priorizar o que é benéfico para o nosso bem-estar emocional e intelectual. Considere os elementos essenciais necessários para nutrir sua saúde emocional e seu desenvolvimento pessoal. É o mesmo que escolher lanches nutritivos que proporcionem satisfação duradoura, em vez de se entregar a sensações gustativas fugazes. Ao abraçar os ensinamentos do estoicismo, descobrimos que as nossas vidas se tornam mais enriquecidas no longo prazo quando priorizamos as nossas verdadeiras necessidades. A sabedoria transmitida pelo estoicismo fornece insights profundos e práticos à medida que navegamos no processo de abandono dos indivíduos e das circunstâncias.
Isto implica criar distância temporariamente, avaliar a lógica por detrás dessa distância, envolver-se numa comunicação aberta e honesta, estabelecer limites emocionais e contemplar as potenciais consequências. É imperativo nos distanciarmos das influências externas, como as redes sociais, e, em vez disso, direcionar o nosso foco para as nossas necessidades fundamentais. Ao fazê-lo, alinhamos as nossas ações com as virtudes defendidas pelo estoicismo na nossa jornada rumo ao desapego. Obtemos insights valiosos sobre a importância de distinguir entre nosso genuíno bem-estar emocional e necessidades de crescimento pessoal, e as distrações transitórias que muitas vezes nos atraem no momento presente. Ao aplicar os princípios do estoicismo, aprendemos que não se trata de fugir às conexões humanas ou das complexidades da vida, mas sim de geri-las habilmente. À medida que navegamos pela vasta extensão da vida, cada passo que damos nos convida a embarcar em uma jornada de autodescoberta. O estoicismo nos orienta a estarmos atentos às nossas decisões, a regularmos as nossas emoções e a priorizarmos aquilo que é verdadeiramente vital para a nossa felicidade geral. Ao fazê-lo, construímos uma fortaleza inabalável de sentimentos e ideias, preparada e equipada para resistir a todos os testes apresentados pela passagem do tempo. Fazer uma pausa nas redes sociais nos incentiva a encontrar um equilíbrio entre o fluxo esmagador de informações e a necessidade de clareza mental. Essa pausa digital pode ser comparada a deixar de lado momentaneamente um quebra-cabeça complexo e retornar a ele com uma mentalidade renovada e rejuvenescida. Além disso, quando priorizamos as nossas necessidades genuínas, alinhamos as nossas ações com as virtudes defendidas pelo estoicismo, conduzindo-nos a uma existência mais plena e gratificante. Sêneca afirma que a verdadeira felicidade reside em saborear o momento presente sem depender ansiosamente do futuro. Em essência, praticar o desapego estoico não é uma expressão de apatia, mas uma busca consciente por uma vida imbuída de um significado mais profundo e de bem-estar emocional. Embarque nesta viagem de filosofia prática, ao lado de uma comunidade de colegas exploradores, e embarque numa jornada rumo a uma existência mais enriquecida e harmoniosa. Inscreva-se hoje e vamos começar juntos esta emocionante expedição. O impacto da inveja no nosso bem-estar pessoal e nos relacionamentos é significativo, pois é uma emoção potente. Ao praticar o estoicismo, podemos cultivar a capacidade de identificar a inveja nos outros, compreender as suas origens e responder com sabedoria e compaixão. A inveja, emoção multifacetada e por vezes desagradável, é há muito tempo objeto de contemplação e fascínio da humanidade. Os estoicos, adeptos de uma filosofia antiga que enfatiza a virtude, o autocontrole e a sabedoria como caminhos para a felicidade, mergulharam profundamente na natureza da inveja e nas suas consequências. Em nossa vida diária, considerando os ensinamentos da filosofia estoica, podemos nos perguntar como reconhecer um indivíduo consumido pela inveja. Esta questão instigante nos leva a investigar não apenas os indicadores da inveja, mas também como podemos empregar os princípios estoicos para compreender e abordar esta emoção. Através deste exame introspectivo, descobriremos os sinais reveladores de indivíduos atormentados pela inveja. Você está preparado para embarcar nesta busca esclarecedora para obter insights e autoconsciência? Venha explorar as 7 indicações de uma pessoa invejosa através das lentes do estoicismo. Diferenciar entre ciúme e inveja é crucial. O ciúme decorre do medo de perder algo ou alguém, enquanto a inveja surge do desejo pelo que os outros possuem, sejam bens materiais, aparência ou status social. A inveja geralmente é vista de forma negativa, mas é uma situação mais complexa. Ao dissecar essa emoção, percebemos que a inveja é um anseio específico pelo que pertence a outras pessoas. Significa nosso anseio por alcançar algo que consideramos desejável, como se fosse nosso. Quando sentimos inveja de coisas externas, como a riqueza, o parceiro, o carro ou o trabalho de alguém, estamos na verdade buscando o prazer em vez da verdadeira felicidade.
Esta distinção é vital para compreender as complexidades da inveja e como o estoicismo fornece informações valiosas sobre como abordá-la. Como Epiteto afirmou sabiamente, é possível tornar-se invencível, evitando conflitos desnecessários com resultados incertos. Ao observar indivíduos adornados com elogios, poder ou grande consideração, é importante não se deixar enganar pelas aparências e assumir sua felicidade. A verdadeira bondade reside no domínio do nosso próprio controle, não deixando espaço para o ciúme e a inveja. É lamentável que alguns indivíduos fiquem tão consumidos pela inveja que recorram a ações imorais como roubo, infidelidade e até assassinato. Agora, exploremos a primeira indicação que significa uma pessoa invejosa. Número 1. Competitividade excessiva. A inveja costuma ser caracterizada por um desejo irresistível de superar os outros. De uma perspectiva estoica, a competição saudável e o crescimento pessoal são incentivados. Porém, a inveja leva essa competição a um nível nocivo e prejudicial. Indivíduos invejosos não apenas cobiçam o que os outros possuem, mas também se esforçam para superá-los. A motivação por trás desta intensa rivalidade não provém de um desejo sincero de crescimento e realização pessoal, mas sim do desejo de ofuscar os outros, a fim de aumentar a sua própria autoestima. Em vez de se esforçarem para alcançar os seus próprios sonhos e aspirações, os indivíduos fixam-se em superar aqueles de quem nutrem inveja. Em oposição a esta mentalidade, os estoicos promovem a noção de que a competição deve servir como um veículo para o autoaperfeiçoamento, em vez de causar danos a outras pessoas. Optar por buscar a autodescoberta e buscar a excelência é um objetivo muito mais nobre do que simplesmente tentar superar os outros. De acordo com a filosofia estoica, envolver-se numa competição excessiva enraizada na inveja é contraproducente e promove emoções negativas. Em vez de se concentrarem no cultivo da virtude, da sabedoria e do crescimento pessoal, os indivíduos invejosos investem a sua energia em comparações e rivalidades que raramente levam à felicidade genuína. Em essência, do ponto de vista estoico, a competição excessiva significa inveja e revela falta de autenticidade na busca pela excelência pessoal. Em vez de nos envolvermos numa competição saudável pelo autoaperfeiçoamento e realização, trata-se de superar os outros, o que contradiz os princípios estoicos de concentração naquilo que está sob o nosso controle e no nosso próprio progresso moral e emocional. Um indicador de inveja é a falta de apreço ou respeito pelas realizações dos outros. Segundo a filosofia estoica, isso vai contra os princípios éticos e a virtude. Indivíduos invejosos podem sentir desconforto ou até mesmo ressentimento em relação ao sucesso dos outros. Em vez de celebrarem genuinamente estas conquistas, podem diminuir o seu significado, atribuindo-as a fatores externos ou à mera sorte. Eles não reconhecem o trabalho árduo e o comprometimento que contribuíram para essas conquistas. Na perspectiva do estoicismo, esta forma de desprezo contradiz os valores da sabedoria e da justiça. Os estoicos colocam grande ênfase no reconhecimento do valor e dos esforços dos outros, mesmo que os seus sucessos não estejam alinhados com os nossos próprios objetivos, ou se tivermos opiniões divergentes. Em vez de diminuir as realizações dos outros, os estoicos defendem a empatia e a compreensão. Eles reconhecem que cada indivíduo tem sua jornada e desafios únicos na vida. É difamação ou apenas fofoca inútil? Essa observação aponta para a presença da inveja, pois muitas vezes os invejosos recorrem à calúnia ou à fofoca como forma de expressar seu ciúme. Na filosofia estoica, o ato de calúnia e fofoca é considerado um comportamento negativo que revela uma deficiência de virtude e autodisciplina no indivíduo invejoso. Os estoicos acreditam firmemente que a virtude, que abrange sabedoria, justiça, coragem e moderação, é a pedra angular para levar uma existência significativa e moralmente correta. A difamação e a fofoca contradizem diretamente os princípios estoicos de virtude, pois envolvem engano, difamação e danos à reputação de outra pessoa.
Aqueles que se envolvem em calúnias ou fofocas, muitas vezes pretendem desacreditar aqueles que invejam, procurando minar a sua posição e criar divisões entre si e os outros. De uma perspectiva estoica, esta conduta demonstra falta de autocontrole e uma intenção maliciosa de prejudicar os outros para ganho pessoal. Os estoicos enfatizam a importância de transcender a si mesmo e focar no crescimento e aprimoramento pessoal. O ato de caluniar ou fofocar, em vez de causar danos em outros, apenas perpetua emoções negativas e não contribui para uma vida virtuosa e contente. Epiteto, um renomado filósofo do estoicismo, afirmou certa vez: "Não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre as coisas." Esta declaração perspicaz destaca a importância das nossas atitudes e perspectivas em relação a outras, ultrapassando a influência das circunstâncias externas. Engajar-se em calúnias ou fofocas serve apenas para cultivar opiniões desfavoráveis e perturbadoras, contradizendo a sabedoria defendida pelo estoicismo. Em vez de participar de tais ações, os estoicos incentivam o cultivo da virtude, da empatia e da autotranscendência. Priorizar o crescimento interno e o desenvolvimento pessoal tem um valor muito maior do que manchar a reputação dos outros, visto pelas lentes da filosofia estoica. 4. A ausência de compaixão. A perspectiva estoica identifica a falta de empatia como uma indicação adicional de inveja. A empatia abrange a capacidade de compreender e participar das emoções dos outros, bem como a capacidade de demonstrar bondade e apoio para com eles. Quando alguém não tem empatia, isso pode sugerir que está enredado na inveja e incapaz de celebrar genuinamente as realizações ou a felicidade dos outros. Os estoicos veem a empatia como uma virtude crucial que nos permite estabelecer conexões com outras pessoas e compreender suas experiências e pontos de vista. A empatia serve como manifestação de sabedoria e justiça, pois envolve reconhecer a humanidade partilhada que possuímos com os outros e tratá-los com respeito e compreensão. A ausência de empatia em um indivíduo consumido pela inveja pode se manifestar de diversas maneiras. Os estoicos colocam grande ênfase na importância de vencer a inveja e promover a empatia como componentes integrantes da nossa jornada em direção à excelência moral e à sagacidade. Eles reconhecem que a inveja é uma emoção prejudicial que nos impede de levar uma existência completa e ética. Em vez disso, exortam-nos a praticar a autotranscendência e a empatia, dirigindo a nossa atenção para o bem-estar dos outros e para a forma como podemos contribuir para o seu crescimento e felicidade. Segundo a filosofia estoica, a empatia é uma virtude fundamental que nos ajuda a superar a inveja. Quando um indivíduo mede consistentemente o seu valor com base nas posses ou realizações de outros, é uma indicação clara de que está enredado pela inveja. Em vez de se concentrarem em seu próprio desenvolvimento e avanço pessoal, eles ficam preocupados com a busca incessante de ofuscar os outros. Os estoicos sublinham que o verdadeiro sucesso e felicidade são encontrados dentro de nós mesmos, enraizados na nossa sabedoria e virtude, e não através de comparações externas. Quando nos fixamos na noção de superar os outros, a inveja surge como resultado da perda de vista desta verdade fundamental. É crucial libertar-nos da inveja, vencendo o desejo constante de comparar. Os estoicos defendem a autotranscendência e a apreciação pelas nossas próprias bênçãos, em vez de cobiçar o que os outros possuem. Ao abraçar esta mentalidade, podemos descobrir a realização e a paz interior na nossa jornada única, independentemente de comparações externas. A inveja, vista pelas lentes do estoicismo, manifesta-se em constantes comparações com os outros, indicando falta de autotranscendência e contentamento. Os estoicos encorajam-nos a priorizar o nosso próprio crescimento e virtude, em vez de nos fixarmos em superar os outros, pois este caminho leva a uma existência mais gratificante e moralmente correta. Além disso, a falta de gratidão serve como outro indicador de inveja, de acordo com a filosofia estoica. A gratidão é considerada essencial para alcançar a tranquilidade e a virtude.
Quando os indivíduos deixam de apreciar suas próprias bênçãos e, em vez disso, concentram-se no que lhes falta, eles demonstram falta de gratidão. Indivíduos invejosos, muitas vezes, ficam descontentes com suas próprias circunstâncias e cobiçam o que os outros possuem. Cultivar a gratidão serve como remédio para a inveja, permitindo-nos valorizar e maximizar o valor daquilo que já temos. Em vez de cobiçar o que os outros possuem, os estoicos encorajam-nos a contemplar a abundância de bênçãos nas nossas próprias vidas. Quando um indivíduo carece de gratidão, muitas vezes fica perpetuamente insatisfeito e ansiando por mais. Esta ausência de apreço pelos próprios bens pode gerar inveja, pois o desejo pelo que os outros têm eclipsa o reconhecimento do valor dos próprios bens. Os estoicos servem como um lembrete de que a gratidão é uma virtude crucial, que nos permite descobrir o contentamento e a tranquilidade mesmo diante das dificuldades. Ao praticar a gratidão, somos capazes de mudar nosso foco para os aspectos da vida que realmente têm significado e reconhecer a abundância em nossas jornadas pessoais. Para combater os sentimentos de inveja e cultivar o sentimento de gratidão, os estoicos defendem a incorporação de exercícios diários de gratidão nas nossas rotinas. Estes exercícios levam-nos a refletir sobre as bênçãos e experiências que agraciam as nossas vidas, permitindo-nos redirecionar a nossa atenção para aquilo que prezamos e valorizamos, em vez de nos fixarmos naquilo que consideramos estar em falta. Do ponto de vista estoico, uma deficiência na gratidão significa a presença de inveja, pois indica uma incapacidade de apreciar as próprias bênçãos e uma preocupação persistente com os desejos dos outros. Para os estoicos, a gratidão serve como um caminho para a tranquilidade interior e a excelência moral, obrigando-nos a praticá-la regularmente, a fim de neutralizar os efeitos prejudiciais da inveja. Uma indicação comum de inveja, segundo a filosofia estoica, é o ato de crítica constante. Os ensinamentos estoicos enfatizam que a crítica persistente e negativa dirigida para outros, muitas vezes, resulta de sentimentos de inveja ou descontentamento na própria vida. Esse comportamento pode servir como mecanismo de defesa, desviando a atenção das deficiências pessoais. Os estoicos afirmam firmemente que a crítica contínua e maliciosa não é uma conduta virtuosa. Em vez de se envolverem em julgamentos e críticas, a filosofia estoica incentiva os indivíduos a se envolverem na autorreflexão e no crescimento pessoal. Para lidar eficazmente com as críticas constantes, é crucial que os indivíduos reconheçam os seus próprios sentimentos de inveja e se concentrem no seu desenvolvimento pessoal. Ao praticar a autodisciplina, a humildade e a autorreflexão, os indivíduos podem superar a inveja e quebrar o ciclo de críticas constantes. A filosofia estoica incentiva os indivíduos a mudarem seu foco para o autoaperfeiçoamento e a busca pela virtude, em vez de encontrar defeitos nos outros. Através da autorreflexão e do crescimento pessoal, os indivíduos podem distanciar-se das críticas constantes e cultivar uma mentalidade mais positiva e virtuosa. Em essência, a crítica constante, segundo as crenças estoicas, decorre da inveja e da falta de realização pessoal, pois serve como meio de destacar as falhas dos outros. Os estoicos defendem o autodesenvolvimento e a busca da virtude como meio de superar a inveja e evitar críticas constantes. Lidar com a inveja, um obstáculo formidável, é crucial para viver uma existência mais enriquecida e cheia de propósito. A filosofia estoica, conhecida pela sua ênfase no autocontrole, na apreciação e no cultivo da excelência moral, fornece recursos inestimáveis para enfrentar a inveja de frente. Viver uma vida mais autêntica e plena pode ser alcançado priorizando o crescimento pessoal e abraçando a humildade, em vez de sucumbir à inveja através de comparações constantes com os outros. Os estoicos fornecem orientações valiosas sobre como lidar com a inveja, independentemente da sua causa, e como podemos aproveitá-la para promover o nosso crescimento e progresso pessoal. A inveja não precisa ser uma força destrutiva. Em vez disso, temos o poder de transformá-lo num catalisador de motivação e autoaperfeiçoamento.
Ao longo de nossas vidas, encontramos indivíduos que possuem vários graus de inteligência, enquanto outros podem enfrentar deficiências mentais. Então, a inveja é sempre negativa? A resposta está no que invejamos e como escolhemos lidar com isso. Na maioria dos casos, cobiçar bens materiais ou coisas superficiais não tem justificativa. Embora possam parecer atraentes, não devem impedir a nossa capacidade de felicidade. No entanto, a inveja pode servir de impulso para o autodesenvolvimento quando utilizada de forma construtiva. É importante notar que os estoicos não defendiam uma busca obsessiva por riqueza material. Se quisermos, podemos aproveitar a inveja como fonte de motivação para atingir objetivos específicos. No entanto, é preciso ter cautela, pois a inveja pode assumir um caráter destrutivo, representando uma ameaça para os nossos desejos. Para navegar com eficácia pela complexa emoção da inveja, a autoconsciência é fundamental. É fundamental investigar as razões dos nossos sentimentos de inveja e avaliar se são justificados. Devemos questionar se os objetos do nosso desejo realmente nos trarão felicidade e se podemos canalizar essa inveja como catalisador do crescimento pessoal. Independentemente das nossas crenças espirituais, sejam elas enraizadas no budismo, no estoicismo ou no cristianismo, o princípio fundamental permanece o mesmo: focar na nossa jornada. Cultivando a gratidão por aquilo que já possuímos e recusando deixar a inveja ditar as nossas ações, podemos libertar-nos das suas garras. Não há necessidade de nutrir ciúme de ninguém ou de alguma coisa. Agradecemos sinceramente a sua presença nesta emocionante viagem de exploração e aprendizagem. Se você achou este conteúdo envolvente e deseja continuar se aprofundando em assuntos cativantes, lembre-se de se inscrever em nosso canal para ter acesso a uma variedade de vídeos fascinantes, atualizações regulares e um tesouro de conhecimento aguardando sua descoberta. Como Epiteto certa vez proclamou sabiamente, a chave para uma existência próspera reside em nos cercarmos de indivíduos que nos inspirem a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. O conhecido ditado sugere que o caráter de uma pessoa é moldado pela companhia que mantém, enfatizando a importância de se cercar de influências positivas. Hoje, aprofundaremos esse conceito do ponto de vista estoico e exploraremos os 7 tipos de indivíduos que podem impedir nosso progresso no caminho estoico. Além disso, ofereceremos orientação sobre como navegar nesses relacionamentos desafiadores. Entre os indivíduos que devemos evitar estão os queixosos perpétuos, aqueles conhecidos, parentes ou colegas que habitualmente encontram defeitos em tudo, seja no clima, no trabalho ou mesmo na culinária de um restaurante popular. A abundância de oportunidades para expressarem o seu descontentamento é incessante. Você pode questionar por que isso é importante, ou acreditar que pode simplesmente ignorar a negatividade deles. No entanto, a verdade é que lidar constantemente com esse pessimismo prejudica o seu estado mental e o seu bem-estar geral. Imagine o gotejar lento e constante de uma torneira, drenando suas reservas de energia emocional. O estoicismo oferece uma abordagem diferente, ensinando-nos a focar em encontrar soluções viáveis, em vez de nos deixarmos levar pelos problemas. Digamos que você esteja trabalhando em um projeto com um reclamante crônico. Cada reunião torna-se uma sessão exaustiva de reclamações, desprovida de qualquer diálogo construtivo. Essa negatividade não afeta apenas o moral da equipe, mas também dificulta o progresso e deixa você desiludido tanto com o projeto quanto com a vida em geral. Então, como o estoicismo pode ajudá-lo a lidar com esse reclamante? Existem algumas estratégias que você pode empregar. Primeiro, tente limitar a sua exposição a essa pessoa sempre que possível. Se isso não for uma opção, talvez por ser um familiar ou colega, a segunda opção é distanciar-se mentalmente durante as diatribes. Considere as reclamações deles como uma tempestade poderosa, mas temporária, incapaz de abalar sua inflexível tranquilidade interior. E por fim, a terceira opção é direcionar a conversa para soluções ou mudar de assunto para algo mais construtivo. De acordo com os ensinamentos de Marco Aurélio, é importante reconhecer que o nosso poder
reside no controle dos nossos próprios pensamentos e não nas circunstâncias externas. Esta filosofia estoica exorta-nos a dar prioridade à preservação da nossa paz interior, salvaguardando-nos contra a influência dos queixosos perpétuos que podem tentar desviar-nos da nossa jornada estoica de força e excelência moral. Da mesma forma, é aconselhável evitar indivíduos que parecem atrair drama, nos quais nos referiremos como ímãs de drama. Todos nós já encontramos alguém assim em algum momento de nossas vidas. Eles parecem estar sempre envolvidos em crises, conflitos ou controvérsias, criando um turbilhão de caos que pode ser atraente com sua aparente paixão e excitação. No entanto, não demora muito para perceber que estar perto deles é como navegar por uma tempestade traiçoeira, exaustiva e perigosa. O drama parece ser seu companheiro constante, e eles possuem uma habilidade aparentemente mágica de enredar você em seu caos. De repente, você se encontra no meio de conflitos nos quais não teve envolvimento inicial. Por exemplo, um amigo que constantemente se encontra em conflito com outras pessoas em seu círculo social. Um dia, eles não falam com Sarah. No outro, se distanciam de Tom, e no dia seguinte procuram seu conselho. Eventualmente, você percebe que esse ciclo nunca termina, e de alguma forma, você se vê em desacordo com Sarah ou Tom. Apesar dos seus melhores esforços para intervir, uma abordagem útil para lidar com indivíduos que atraem drama é praticar a escuta reflexiva. Para evitar tomar partido ou dar conselhos, você pode empregar uma técnica de refletir as palavras deles. Por exemplo, se eles expressarem descrença nos comentários de Sarah sobre eles, você pode responder perguntando se eles se sentem traídos pelas palavras de Sarah. Essa abordagem permite que você ofereça apoio emocional sem se envolver na situação. Outra estratégia eficaz é estabelecer limites, tornando-se seletivamente indisponível. O estoicismo nos lembra da importância de valorizar o nosso tempo, e isso às vezes exige o estabelecimento de limites. Para mergulhar totalmente no presente e aliviar quaisquer ansiedades relacionadas ao futuro, considere implementar certas estratégias, como definir horários livres de telefone ou dedicar períodos focados exclusivamente ao seu trabalho ou crescimento pessoal. Essa abordagem pode ser particularmente benéfica ao lidar com indivíduos que tendem a atrair dramas desnecessários. Em vez de se fixar constantemente em crises potenciais, mude a sua atenção para o momento presente, onde você tem o poder de exercer o controle. Abrace e aproveite sua vida, recusando-se a permitir que o drama de outra pessoa atrapalhe sua jornada. Como navegador experiente, é fundamental evitar as correntes turbulentas que comprometem o seu caminho em direção ao desenvolvimento pessoal e à serenidade. Continuando nossa exploração dos tipos de pessoas que devemos evitar, vamos agora nos aprofundar na terceira categoria, o detrator. Imagine este cenário. Você, um artista, pintando meticulosamente uma tela que reflete sua visão única da vida. Cada pincelada adiciona vibração, profundidade e vitalidade à sua obra-prima. De repente, surge o detrator, alguém que, em vez de elogiar ou apoiar, passa a criticar o seu empreendimento artístico. A sua escolha de cor torna-se objeto de escrutínio à medida que expressam as suas dúvidas sobre o seu realismo, afirmando que a maioria dos artistas luta para executá-la de forma eficaz. Suas palavras funcionam como pinceladas cinzentas, lançando sombras sobre sua tela vibrante. É importante notar que não se trata de uma crítica construtiva, que pode oferecer insights valiosos, mas sim de uma nuvem incessante de ceticismo e pessimismo. Um cenário comum em que você pode encontrar tais detratores é quando você compartilha com entusiasmo suas aspirações de embarcar em um novo caminho profissional. Depois de realizar uma extensa pesquisa, consultar especialistas na área relevante e concluir os cursos preliminares, você se encontra em uma posição em que se sente compelido a expressar seu entusiasmo. No entanto, em vez de receber o incentivo esperado, o detrator apresenta uma série de razões pelas quais o seu esforço pode não ser bem-sucedido. O mercado é muitas vezes considerado excessivamente competitivo,
E dúvidas sobre suas habilidades e possíveis falhas podem facilmente infiltrar-se em sua própria mentalidade, fazendo com que sua visão, antes clara, desmorone. Lidar com detratores requer uma abordagem única e eficaz. Em vez de simplesmente compartilhar seus planos ou aspirações, considere procurar o conselho deles. Quando nomeados como conselheiros, os detratores são menos propensos a atacar abertamente as suas ideias e podem fornecer feedback mais construtivo. Outra estratégia é empregar o confronto positivo. Em vez de internalizar a sua negatividade, desafie-os a pensar em soluções. Se eles alegarem que algo não vai funcionar, pergunte o que pensam sobre como alguém poderia ter sucesso naquela área específica. Esta abordagem não só desvia a negatividade, mas também promove um diálogo mais construtivo. Lembremo-nos das sábias palavras do filósofo estoico Epiteto, que nos lembra que possuímos 2 ouvidos e uma boca para podermos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Ouvir não significa absorver toda a negatividade, mas sim discernir contribuições valiosas do mero ruído. Diante dos que duvidam e lançam sombras de incerteza sobre o seu caminho, é crucial fazer uma pausa e ganhar perspectiva. Reserve um momento para absorver as palavras deles, permitindo que ecoem dentro de você. No entanto, em meio a tudo isso, continue a criar a tela da sua existência com tons que incendeiam o seu espírito. Não permita que ninguém transforme sua obra-prima vívida em um panorama monótono e sem brilho. Vamos nos aprofundar na 4ª categoria de indivíduos dos quais devemos evitar: a vítima. Imagine a vida como um cativante jogo de xadrez, onde ambos os jogadores possuem peças idênticas e partilham o objetivo comum de dar xeque-mate ao rei do seu adversário. Este jogo requer pensamento estratégico, disposição para fazer sacrifícios e coragem para assumir riscos calculados. No entanto, a vítima consistentemente coloca a culpa no próprio tabuleiro de xadrez ou mesmo no seu adversário por cada passo em falso que comete. Na sua percepção, eles estão perpetuamente presos no xeque-mate, não devido às suas próprias escolhas, mas por causa de alguma força externa que conspira contra eles. Sua narrativa gira em torno de uma história interminável de "ai de mim", onde eles desempenham o papel do protagonista indefeso. É crucial reconhecer que alguns indivíduos enfrentam verdadeiramente dificuldades e enfrentam desafios sistêmicos. No entanto, a vítima que estamos a discutir explora as suas circunstâncias como uma desculpa perpétua, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade pelos seus atos ou pela falta deles. Você pode se ver enredado na história deles, talvez escalado como um personagem coadjuvante que é constantemente chamado para resgatá-los. Considere este cenário. Você dedica inúmeras horas ouvindo um amigo colocar a culpa por seus relacionamentos fracassados exclusivamente em seus ex-parceiros, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. Agora, como você deve lidar com alguém que incorpora uma mentalidade de vítima? Pode ser tentador posicionar-se como seu salvador, oferecendo um fluxo interminável de conselhos e apoio emocional. No entanto, os estoicos alertariam contra esta abordagem e, em vez disso, sugeririam que estabelecêssemos limites para salvaguardar a nossa própria paz de espírito. Uma técnica que pode ser empregada é o desapego compassivo, que envolve demonstrar empatia e bondade, evitando resgatá-los de situações nas quais eles devem navegar de forma independente. Não hesite em ouvir os outros, mas tenha cuidado para não se tornar seu perpétuo solucionador de problemas. Como disse sabiamente Marco Aurélio, a vingança final está em se diferenciar daqueles que nos prejudicaram. Se você estiver preso a uma mentalidade de vítima, resista ao fascínio de se tornar uma vítima. Assuma o controle de sua própria vida, como manobrar peças de xadrez em um tabuleiro. Faça escolhas deliberadas e lembre-se de que estar sempre em xeque-mate é muitas vezes resultado de nossas próprias decisões e não de um destino inevitável. Mova suas peças para frente, fazendo sacrifícios estratégicos quando necessário, e jogue o jogo da vida não por vingança ou piedade, mas por crescimento pessoal e sabedoria. Agora,
vamos nos aprofundar na quinta categoria de pessoas que devemos evitar: os positivistas tóxicos. Todos nós encontramos pessoas como eles. São essas pessoas que sempre irradiam arco-íris e te enchem de emojis, insistindo que você deve estar sempre feliz, mesmo em tempos difíceis. Eles descartam suas próprias emoções e experiências com uma onda avassaladora de otimismo inabalável. Imagine sua vida como um jardim, onde as flores florescem ao lado de ervas daninhas e pragas. O positivista tóxico ignora inflexivelmente qualquer coisa que não se assemelhe a uma flor rosada. No caso de suas folhas serem infestadas por pulgões, eles recomendarão que você se concentre apenas nas flores vibrantes e libere qualquer negatividade que permaneça em seu jardim. Embora esta perspectiva possa parecer encantadora, pode resultar em sentimentos de invalidação e distanciamento do mundo real. Imagine experimentar uma separação tumultuada. Você está envolto em tristeza, confusão e anseio por equilíbrio emocional. O conselho do positivista tóxico seria concentrar-se apenas nos aspectos positivos da situação e ignorar quaisquer emoções negativas. O mar está repleto de peixes em abundância, sentimento muitas vezes acompanhado de um sorriso e de um apelo ao abraço da felicidade. No entanto, este optimismo excessivo não reconhece as complexidades das emoções humanas e as realidades dos desafios da vida. Como então, alguém pode cuidar do seu próprio crescimento pessoal sem permitir que os proponentes tóxicos da positividade o pisem com sua chuva indiscriminada de boas vibrações? Uma estratégia eficaz é envolver estes indivíduos numa discussão que englobe tanto os aspectos claros como os aspectos sombrios da vida. Quando eles pedem que você se concentre apenas no positivo, você pode responder expressando gratidão por sua saúde e, ao mesmo tempo, reconhecendo que é perfeitamente aceitável ficar chateado com um assunto específico. Ambas as emoções podem coexistir harmoniosamente. Outra abordagem é abraçar o que os psicólogos chamam de granularidade emocional, que envolve a capacidade de vivenciar e diferenciar uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. Quando confrontado por um positivista tóxico que insiste que você deveria simplesmente ser feliz, reserve um momento para fazer uma pausa e reconhecer as nuances emocionais em jogo. Ao rotular e aceitar seu estado emocional atual, como reconhecer que pode estar se sentindo um pouco mal-humorado em relação a um determinado assunto, você está se fortalecendo e se alinhando com a sabedoria do estoicismo. Tenha em mente que a verdadeira felicidade decorre do reconhecimento de nossas obrigações, tanto para com um poder superior, quanto para com nossos semelhantes. Envolve encontrar alegria no momento presente e, ao mesmo tempo, deixar de lado as preocupações sobre o que está por vir. A felicidade não consiste apenas em fixar-se nos aspectos positivos ou negativos da vida, mas sim em aceitar as complexidades da existência com uma mentalidade calma e serena. Portanto, quando confrontado com a influência tóxica de optimistas inabaláveis, priorize o seu próprio bem-estar e lembre-se que um jardim florescente requer luz solar e chuva. Abrace toda a sua gama emocional e continue a nutrir a sua vida com a profundidade e a diversidade que ela merece. Vamos nos aprofundar na sexta categoria de indivíduos que devemos evitar: o manipulador. Imagine sua vida como um filme cativante, com você como protagonista e uma visão clara de como sua narrativa deve se desenrolar. Reviravoltas inesperadas servem como lições valiosas e guias sábios, levando você ao seu destino final. Porém, o manipulador entra em cena como um produtor sombrio, alterando sutilmente seu roteiro sem que você perceba, até que um dia você percebe que toda a sua história foi reescrita. O manipulador é um mestre em táticas emocionais e psicológicas. Eles podem usar a bajulação para induzir a culpa ou induzi-lo a seguir um caminho que apenas os beneficia. Talvez você tenha um amigo que sempre consegue convencê-lo a pagar a conta do jantar, dizendo algo como: "Você tem prosperado ultimamente e estou passando por um momento difícil. Isso não significaria muito para você, mas isso realmente iluminaria meu dia." Com o passar do tempo, fica evidente que seus atos de bondade foram aproveitados.
Porém, terminar o relacionamento é desconfortável pela forma como foi apresentado como uma ajuda a um amigo necessitado. Lidar com um indivíduo manipulador pode ser complexo. Uma técnica que os especialistas chamam de nebulização pode ajudar a neutralizar suas táticas. Este método envolve reconhecer qualquer verdade em suas declarações, ao mesmo tempo que se recusa a ser influenciado por emoções manipuladoras. Por exemplo, se eles sugerirem que você pague o jantar porque é bem-sucedido financeiramente, você pode responder dizendo: "Você está certo, obtive sucesso. No entanto, vamos dividir a conta como costumamos fazer." Outra estratégia é estabelecer limites claros e garantir que sejam respeitados. Em situações em que o manipulador procura persuadi-lo a realizar tarefas desconfortáveis ou a pedir dinheiro emprestado, é crucial recusar com confiança e assertividade. Mantenha um tom sereno e escolha as palavras com cuidado, afirmando: "Não posso fornecer assistência financeira, mas estou disponível para oferecer apoio emocional." Manter uma amizade e, ao mesmo tempo, estabelecer limites é de extrema importância. Epiteto, inspirando-se na filosofia estoica, advertiu-nos de que podemos não ter controle sobre as nossas circunstâncias externas, mas sempre temos o poder de escolher a nossa resposta a elas. Os manipuladores prosperam explorando suas reações previsíveis, utilizando sua bondade, culpa ou necessidade de aprovação. Ao optar por uma resposta diferente, você recupera a autoridade sobre sua própria história. Portanto, se você encontrar um manipulador em sua vida, lembre-se sempre de segurar a caneta. A narrativa é sua para moldar. Embora possam haver vários personagens envolvidos, a jornada do protagonista, a sua jornada, deve sempre ser guiada pelos seus próprios valores e decisões. Assuma o controle de sua história e recuse-se a permitir que alguém manipule o curso de sua vida. Vamos nos aprofundar no tópico da 7ª categoria de indivíduos dos quais devemos evitar: o vampiro do tempo. Visualize a sua rotina diária como uma sinfonia meticulosamente composta, com cada tarefa e compromisso representando um instrumento musical. Quando todos os componentes se harmonizam, um equilíbrio delicioso é alcançado ao longo do dia. Porém, a entrada de um vampiro do tempo rompe essa harmonia, atingindo um acorde dissonante e transformando sua composição em uma cacofonia desagradável. É importante notar que os vampiros do tempo não são necessariamente malévolos. Na verdade, eles podem parecer inofensivos. Isso pode se manifestar como um colega de trabalho que o interrompe persistentemente com perguntas triviais, fragmentando seu dia de trabalho produtivo. Alternativamente, pode ser um amigo que o convida incessantemente para reuniões sociais que não lhe interessam, fazendo com que você se sinta obrigado a comparecer e esgote seu tempo e energia. Embora estas interações possam parecer inconsequentes no momento, o seu impacto cumulativo pode ser profundamente perturbador. Então, como você pode proteger sua sinfonia da influência desastrosa de um vampiro do tempo? Uma técnica de gerenciamento de tempo conhecida como técnica Pomodoro pode ser altamente eficaz. Este método envolve dividir seu trabalho em intervalos de 25 minutos, com pequenos intervalos entre eles. É importante estabelecer limites claros durante esses intervalos para evitar interrupções. Ao fazer isso, você pode evitar que seus momentos mais produtivos sejam interrompidos. Ao se deparar com um vampiro do tempo social, lembre-se da sabedoria do ditado: dizer não é negativo, é crucial para o seu bem-estar. Em vez de dar longas explicações, simplesmente expresse gratidão pelo convite e seja direto. Por exemplo, você pode dizer: agradeço o convite, mas não posso participar. Recusar um convite não é uma rejeição da pessoa. Em vez disso, é uma priorização de suas próprias necessidades e objetivos. Como Sêneca sabiamente afirmou, uma vida bem vivida é suficiente. O estoicismo nos lembra que o tempo é um recurso inestimável, servindo como tela na qual criamos a obra-prima de nossas vidas. Nesta magnífica sinfonia de vida, é crucial exercitar o discernimento para determinar quem e o que merece a nossa atenção. Tome cuidado para garantir que cada pincelada, cada nota musical
e todas as harmonias estejam em perfeita harmonia com sua missão final. Mantenha o controle sobre a sinfonia da sua vida, mesmo diante de um vampiro do tempo perturbador. Segure sua batuta com firmeza e guie cada momento com intenção, garantindo que cada nota tocada contribua para a obra-prima harmoniosa que você está criando. Quando o dia chegar ao fim, reserve um momento para refletir sobre si mesmo. Explore os vários indivíduos que podem desviar seu caminho em direção à resiliência e sabedoria estoicas. Lembre-se da importância do autoconhecimento. É simples identificar esses tipos de pessoas nos outros, mas é mais desafiador e esclarecedor examinar a nós mesmos. É possível que, sem saber, você esteja desempenhando um desses papéis na vida de outra pessoa. Tenha em mente que o estoicismo não trata apenas de navegar no mundo externo, mas também de compreender e aprimorar a nós mesmos. Se a discussão de hoje desencadeou uma compreensão, uma epifania ou mesmo um momento de introspecção, eu apreciaria muito ouvir a sua opinião. Por favor, compartilhe suas experiências e percepções na seção de comentários abaixo. Vamos nos envolver em um diálogo significativo que beneficie todos os envolvidos. Até nos encontrarmos novamente. Que suas virtudes orientem sua tomada de decisão, que sua sabedoria seja evidente em suas ações e que sua vida se desenvolva como a obra-prima que você estava destinado a criar. Se você acha este conteúdo intrigante e deseja se aprofundar em assuntos semelhantes e instigantes, estendo um convite para você se inscrever em nosso canal. Ao fazer parte da nossa comunidade, você ficará informado sobre todos os nossos próximos conteúdos, garantindo que nunca perderá nenhum de nossos vídeos.